A paz de Cristo, irmãos e irmãs. Hoje nós vamos falar sobre as duas testemunhas. Vamos dar continuidade a esta série que está dividida em 7 tópicos que a gente vai abordar sobre as duas testemunhas. Então, nós já tivemos a primeira porção, onde falamos sobre uma introdução. Depois, na segunda aula, falamos sobre quem são os dois castiçais. Na terceira aula, falamos sobre quem são as duas oliveiras que estão à direita e à esquerda do candelabro. E agora eu quero falar sobre a expressão que estão diante do Senhor ou do Deus de toda a terra. Então, hoje nós vamos tratar desta questão. Talvez você se pergunte qual que é a importância de saber o que representa essa expressão, estão diante do Senhor de toda a terra. E eu vou dizer para vocês, no que tange a esse assunto das duas testemunhas, é muito importante. Então, eu vou ler as duas passagens de Apocalipse e Zacarias, só para você ver o contexto em que está sendo feita esta afirmação, e depois eu vou mostrar o porquê é importante nós entendermos o que isso significa. Então, preste atenção. Quando a gente lê Apocalipse 11, ele vai declarar o seguinte para nós: E eu darei poder às minhas duas testemunhas que profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco de crina. Estas são duas oliveiras e os dois candelabros que ficam diante do Deus da terra. Perceberam que está sendo feita uma afirmação? As duas testemunhas são também as duas oliveiras, os dois castiçais que estão diante do Senhor de toda a terra, diante do Deus de toda a terra. O que representa essa expressão? Nós já vamos falar. Mas antes eu quero ler Zacarias também com vocês, capítulo 4. Olha o que diz Zacarias. Prossegui e lhe perguntei, o que são as duas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei, o que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro que vertem azeite dourado? E ele me respondeu, não sabes o que é isto? E eu disse, não, meu senhor. Então ele disse, são os dois ungidos, ou seja, as duas testemunhas, que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Perceberam que de novo está sendo usada a mesma expressão? As duas oliveiras, os dois raminhos, os dois tubos de ouro, eles são os dois ungidos que assistem, que estão diante do Senhor de toda a terra. Aí eu pergunto para vocês, irmãos, o que significa estar diante do Senhor de toda a terra? Por quê? Responder essa pergunta vai ajudar você a compreender melhor o assunto das duas testemunhas, visto que, quando a gente fala de quem são as duas testemunhas, muitas pessoas vão dizer, tem que ser Enoque e Elias, porque os dois foram levados vivos para o céu e hoje eles estão diante do Senhor de toda a terra. Eles estão lá do lado do Senhor, junto com o Senhor, diante de Deus, aguardando o momento em que eles vão descer de novo, né? Para ser testemunhas, para serem mártires, para morrer por causa do Evangelho. Outros vão dizer que não pode ser Enoque e Elias, porque Apocalipse não faz menção de Enoque em todas as referências que ele está fazendo aos profetas. Pelo contrário, Apocalipse 11 faz menção a Elias, a Moisés, a Jeremias, a Zorobabel, a Josué, como a gente já viu nas aulas passadas, mas não é a Enoque, então não pode ser Enoque. Até porque a Bíblia diz que ele foi transladado para não ver a morte, então não há necessidade dele ter que voltar para morrer. Porém, muitos vão dizer, não, tem que ser Moisés e Elias, porque Apocalipse 11 está dizendo que eles têm poder de fazer água em sangue e quantas pragas quiserem e de fazer com que se feche o céu nos dias da sua profecia, nos dias do seu testemunho. Então tem que ser Moisés e Elias, ao ponto de que muitas pessoas vão dizer assim que Elias foi levado vivo numa carruagem
né, num redemoinho de fogo, enquanto Moisés, ele subiu até o monte, ele morreu antes de entrar na Terra Prometida, mas segundo algumas pessoas, algumas interpretações, vão dizer assim que Deus ressuscitou Moisés, que Deus levou o corpo dele para o céu, visto que a Bíblia diz que o próprio Satanás procurou o corpo de Moisés e não encontrou, né? E ele foi diante do Senhor, né, requerer, e o anjo do Senhor disse, o Senhor te repreenda, né? Então, muitas pessoas vão dizer, olha, tá vendo? Elias foi levado num redemoinho de fogo e Deus tomou para si o corpo de Moisés e levou também, ressuscitou ele e levou para o céu. Então, os dois estão diante do Senhor de toda a terra, né? Então, tem que ser eles dois, as duas testemunhas. Há quem diga também que são dois homens que assistem diante do Senhor, dois profetas, dois ungidos, e que eles é que vão vir para dar testemunho no período do tempo do fim. Há também quem diga que é a lei e os profetas, a primeira e a segunda aliança, o Antigo e o Novo Testamento. Então, há diferentes interpretações sobre quem são as duas testemunhas. Particularmente, como eu mostrei para vocês nas últimas duas aulas, interpretando a Bíblia pela Bíblia mesmo, vocês vão ver que o próprio livro do Apocalipse mostra que os dois castiçais são dois daqueles 7 castiçais que aparecem dentro do próprio livro do Apocalipse. Então você vê que o próprio livro do Apocalipse, ele se interpreta. E quando a gente olha para Zacarias no Velho Testamento, você vai ver que as duas oliveiras mencionadas em Zacarias e em Apocalipse, você vai ver que as duas oliveiras, elas estão ligadas com o mistério de Cristo, aonde o próprio Deus plantou uma oliveira que representava a casa de Israel, a casa de Judá. Você vai ver que uma parte permaneceu em Deus, a outra parte foi misturada com as nações, ou seja, deixou de ser uma oliveira natural e se tornou um jambuzeiro, uma mistura. Só que agora, em Cristo, você vai ver que os dois estão sendo unidos e enxertados pela fé em Cristo. Tanto os ramos naturais que creem permanecem na oliveira natural, como os ramos que não são naturais, que são oliveira brava, jambuzeiro bravo. Quando eles creem, eles são enxertados na oliveira que é Cristo, fazendo com que haja uma oliveira, os dois se tornando um novo corpo em Cristo. Então esse é o mistério das duas oliveiras e dos dois raminhos que estão diante do Senhor. Isso mostra para nós que as duas testemunhas, elas são duas porções das 7 igrejas, não é a igreja completa, mas sim duas porções que estão irrepreensíveis. E quando a gente olha para as duas oliveiras, nós vamos ver que não é a oliveira completa que também será testemunha, e sim aqueles ramos da oliveira que estão dando fruto e por isso vertem azeite para acender essa menorá, né? Esse candelabro, esse castiçal. Então você consegue compreender quem são as duas testemunhas? Tudo isso a gente já falou nas aulas passadas. Mas por que é importante entender essa expressão? Por que a Bíblia diz que eles estão diante do Senhor de toda a terra? Como que a gente pode dizer que 2 das 7 igrejas estão diante do Senhor? Como que a gente pode dizer que 2 desses ramos, né, estão diante do Senhor? E a grande questão é essa. É isso que eu quero abordar com vocês a partir desse vídeo. Mas eu quero demonstrar isso para vocês usando a própria linguagem profética que está sendo apresentada no livro do Apocalipse e em Zacarias. O que eu quero mostrar para vocês agora? A linguagem do tabernáculo. Por que a linguagem do tabernáculo? Porque tudo isso que você está vendo está ligado ao tabernáculo. Tanto a menorá como o azeite que era extraído da oliveira para acender a menorá, para consagrar os sacerdotes, tudo isso está ligado ao tabernáculo de Deus. Então, para você entender da onde surgiu essa expressão de que eles estão diante do Senhor, você tem que entender a linguagem do tabernáculo, que é uma das chaves para desbloquear o livro do Apocalipse. Então, eu vou mostrar isso para vocês agora. Quando a gente olha para o livro do Apocalipse, vocês vão perceber o seguinte, que o livro do Apocalipse, ele tem como
pano de fundo, várias chaves que vão desbloquear o livro do Apocalipse. Inclusive, eu gravei um vídeo que faz parte do nosso curso Escatologia Revelada e também está lá no canal Graça e Conhecimento, que se chama 8 chaves para desbloquear o livro do Apocalipse. Tá? Eu vou tentar deixar ele por aqui em algum lugar ou na descrição, mas dá uma olhadinha nesse módulo que você vai ver que legal que é. É bem rápido, mas eu tenho certeza que isso vai te abrir o entendimento para muitos assuntos. Quando você olha para o livro do Apocalipse, existem várias chaves que vão desbloquear o livro do Apocalipse para você entender o que está acontecendo nesse contexto profético. Uma dessas chaves é entender o tabernáculo de Deus, o tabernáculo que Deus deu como um modelo a Moisés de como é o céu. Então, entender o tabernáculo de Moisés vai te ajudar a compreender uma chave para desbloquear o livro do Apocalipse. Porque, ligado ao tabernáculo, você tem as festas que aconteciam no tabernáculo, que também são outra chave para desbloquear o livro do Apocalipse. Mas eu quero demonstrar para vocês sobre o tabernáculo. Olha que interessante. Quando a gente olha para Apocalipse capítulo 1, 2 e 3, o que você está vendo ali de cara? Você lê Apocalipse 1, você vê ali 7 castiçais. Basicamente, você está vendo em Apocalipse 1 uma menorá, tá? Isso aqui, ó. E o Senhor, né? Você vê o próprio Senhor ali limpando, pondo em ordem para poder reacender esta menorá, né? Como Jesus acendeu a menorá, acendeu a igreja na sua primeira vinda, ele vai estar acendendo ela novamente, né, pondo em ordem, por meio das suas repreensões, das cartas, a igreja de novo para o tempo do fim. Então, por isso que a Bíblia diz que a menorá deveria ser acesa tardes e manhãs, ou seja, 2 vezes eles colocavam em ordem, limpavam, abasteciam de azeite de novo e acendiam a menorá. Então, de cara, o livro do Apocalipse, capítulo 1, 2 e 3, ele já nos leva para o tabernáculo de Moisés, onde você já vê um dos itens, um dos utensílios que estava ali presente no tabernáculo. Mas este não é o único, porque quando você continua lendo, além de você ver os 7 castiçais, ou seja, a menorá, que tem 7 braços. Aqui eu coloquei 7 menorás, mas a verdade é que 7 castiçais. Eles junto é que formam uma menorá, tá? Então a visão correta seria essa, tá? Os 7 castiçais juntos, eles formam uma menorá. Só que quando a gente continua lendo o livro do Apocalipse, vocês vão perceber que logo em seguida, quando começa a se falar sobre a abertura dos selos, você vai ver o altar de bronze, onde era feito os sacrifícios. Você vê no 5º selo a abertura, né, do altar de bronze, onde se vê os mortos debaixo do altar. Se não bastasse, quando a gente continua lendo o livro do Apocalipse, você vai perceber que é dito assim que, aqui não aparece na imagem, mas vocês vão entender o que eu vou falar. Quando começa o toque das 7 trombetas, esse período aqui das 7 trombetas, você vai ver que o toque de trombeta ele está muito ligado ao altar de incenso. Você vê que ali tem um anjo que ele vai pegar as brasas do altar e vai lançar sobre a terra. E em certo momento vocês vão ver também que é dito que saiu uma voz das 4 pontas do altar de ouro. Então você vê que esse altar de ouro, lembra, não é o altar de bronze, é o altar de ouro que ficava aqui nessa região. O altar de ouro fala daquele altar onde se queimava incenso diante do Senhor, diante da arca. Agora, quando você olha para o toque da 7ª trombeta, o que a gente vê lá no toque da 7ª trombeta? Não tem a Arca da Aliança aparecendo? Abriu-se os céus e foi vista a Arca da Aliança. Percebeu que mais uma vez aparece elementos do tabernáculo? A própria questão do céu se abrindo, você vê que isso está ligado à bacia de bronze, tá? Que em outro momento eu posso explicar isso para vocês. Lá no meu canal tem uma série onde a gente fala sobre cada um dos utensílios do tabernáculo. Se você for entender a bacia de bronze, você vai entender o que isso significa e como está ligado ao céu.
Quando você continua lendo, você vai ver, por exemplo, as 7 taças da ira. O que são as 7 taças da ira? As 7 taças estão ligadas ao tabernáculo, porque o sacerdote ele sacrificava um animal lá no altar de sacrifícios e ele pegava aquele sangue no dia da expiação, olha a importância de conhecer as festas, e ele ia até dentro, até a presença de Deus, até a arca, e ele fazia 7 aspersões de sangue, 7, 1, 2, 3, né? 7 aspersões com sangue. Quando ele voltava para fora, ele pegava uma bacia com aquele sangue que ele tinha levado, ele trazia para fora, ele despejava, ele fazia de novo 7 aspersões do lado de fora, aqui no altar de sacrifício, e derramava esse sangue na terra, e ele corria sobre a areia. O que é isso, irmãos? Essas 7 aspersões são as mesmas 7 aspersões que o sacerdote fazia no dia da expiação. E o derramar o sangue sobre a terra, você lembra que isso está ligado muito ao que é dito lá em Apocalipse, que o sangue correrá até o freio dos cavalos? Então você vai ver que tudo que Deus está falando aqui no livro do Apocalipse, ele tem uma conexão com o tabernáculo de Moisés. Por isso que você vai ver elementos como altar de bronze, a Arca da Aliança, a menorá. Você vai ver aqui em determinados momentos o altar de ouro, o altar de incenso. Você vai ver a aspersão, o sangue. Por isso que você vai ver que no livro do Apocalipse, basicamente, Jesus está sendo chamado de Cordeiro de Deus, né? Sempre de o Cordeiro. Por quê? Porque um cordeiro era sacrificado no altar e ele era levado para o tabernáculo e ali era oferecido diante de Deus e o seu sangue era levado até a arca, né, na Páscoa. E foi isso que aconteceu. Jesus veio como cordeiro que iria tirar o pecado do mundo, foi sacrificado na Páscoa e o seu sangue foi levado até a presença de Deus pelo próprio Jesus como sumo sacerdote. Inclusive, você vai ver que a figura que a gente vê de como filho do homem vestido de linho, com os olhos como chama de fogo, aqui entre os 7 castiçais é a figura de um sacerdote, o próprio Senhor como um sumo sacerdote limpando e pondo em ordem a menorá para acendê-la. Aonde que a gente vê isso? Lá no tabernáculo. Outra coisa importante que a gente não pode esquecer de mencionar é que, visto que a gente está falando sobre as 2 testemunhas, o próprio texto das 2 testemunhas, ele começa fazendo menção ao santuário de Deus, ao tabernáculo celestial, no contexto das 2 testemunhas. Lembra do texto? Eu vou ler para vocês agora, que de Apocalipse 11, os primeiros 2 versículos, antes de começar a falar sobre as 2 testemunhas, olha o que está sendo dito lá, ó. Foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, isso é para João, né? E chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Agora, deixa de fora o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Olha que interessante isso, irmãos, porque isso vai estar muito ligado com o contexto das 2 testemunhas. Quando a gente olha para esse contexto, é dito aqui, ó, para medir o santuário de Deus, os que nele adoram, mas era para deixar de fora o átrio exterior, esta porção aqui, ó, ou seja, esta dimensão, porque ela seria pisada por 42 meses. E não só a porção, mas também a cidade e aqueles que estão nela, né? Seria entregue às nações para ser pisada. Sabe o que isso também está revelando para nós? Que no período da grande tribulação é como se a perseguição ela ainda estivesse acontecendo aqui, ela ainda vai estar acontecendo durante 42 meses. E 42 meses de 30 dias, que é o calendário profético, o calendário lunar, ele são 3 anos e meio. Lembra das 2 testemunhas? 3 anos e meio? 42 meses, o tabernáculo vai estar sendo pisado, o átrio exterior vai estar sendo pisado pelas nações.
inclusive está ligado com a cidade, onde a Bíblia diz que as duas testemunhas ficarão expostas na praça da grande cidade. Você percebe como essa conexão do tabernáculo está ligada com o livro do Apocalipse? Então você precisa compreender isso para poder compreender o livro do Apocalipse. Por isso, quando a gente olha para o livro do Apocalipse, você vê o contexto do tabernáculo. Você vê que as duas testemunhas estão profetizando durante 1260 dias, coloquei aqui em cima também, e você vê que durante os outros 3 dias e meio, elas estarão sendo perseguidas e o seu corpo estará exposto na praça da grande cidade. Por isso que a gente vê 3 dias como sendo o mesmo que um tempo, tempos e metade de um tempo, em que Daniel fala que o chifre pequeno vai perseguir os santos, 42 meses, que a Bíblia diz que o átrio exterior vai estar sendo pisado, ou que a besta vai fazer guerra contra os santos, 1260 dias em que a mulher vai estar indo para o deserto, 3 dias e meio em que as duas testemunhas vão estar sendo perseguidas e mortas. Existem muitas expressões falando sobre esse período. Mas você vê que o próprio tabernáculo sendo pisado durante 42 meses está ligado ao período em que as duas testemunhas vão estar sendo mortas e que os santos que foram despertados pelas duas testemunhas vão estar sendo perseguidos também pela besta. Né? Então, olha quanta revelação tremenda que tem nesse contexto do tabernáculo, das duas testemunhas e do livro do Apocalipse. Então você começa a ver quantas coisas que estão ligadas ao tabernáculo e que estão aqui como um pano de fundo no livro do Apocalipse, que as pessoas geralmente não percebem. Eu fiz um breve resumo aqui para você entender o porquê dessa expressão, estão diante do Senhor de toda a terra. Tendo feito esse breve resumo, agora eu vou começar a mostrar isso para vocês, tá? Eu queria mostrar para vocês como é importante você entender que o tabernáculo está ligado ao livro do Apocalipse. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Apocalipse e o tabernáculo e você vai entender melhor. Quando a gente lê o livro do Apocalipse, vocês vão perceber que Apocalipse 1, ele começa com algo muito interessante. Quando a gente lê Apocalipse 1, eu já li esse texto, eu não vou ler ele de novo, mas eu quero demonstrar algo para vocês. Apocalipse 1 começa dizendo o seguinte: E achei-me em espírito no dia do Senhor. Algumas Bíblias traduzem, fui arrebatado em espírito. O que João está dizendo? Eu fui levado até um certo lugar. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e eu ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo o que vês escreve num livro e manda 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltando-me vi 7 candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem. Basicamente essa é a visão que João estava tendo. Quando Deus chama Moisés, ele vai mandar que Moisés construísse um modelo de um tabernáculo. O que é um modelo? Ele é uma réplica, uma maquete de algo que já existe. Então é um modelo daquilo que Deus ia mostrar para Moisés de como era o céu. Então o que Moisés construiu aqui era apenas um arquétipo, um modelo do céu. Moisés ele constrói um tabernáculo. E esse tabernáculo era dividido em 3 partes. O átrio exterior, esse primeiro lugar, o segundo compartimento, que já era coberto, que só os sacerdotes podiam entrar lá dentro, então era o lugar santo, e o terceiro lugar, o lugar santíssimo. Só para vocês terem uma ideia, aqui, né, você pode ver que até as pessoas, o povo podia vir até aqui à porta e trazer os seus animais, os seus sacrifícios para serem oferecidos a Deus no átrio exterior. Então, as pessoas vinham até aqui, o sacerdote ia fazer todo o ritual de impor as mãos sobre o animal, de fazer com que a pessoa declarasse seus pecados e o animal seria imolado. Então, aqui todas as pessoas podiam vir. Porém, aqui dentro, somente quem era sacerdote podia entrar para oficiar diante do Senhor, diante da mesa dos pães da presença, diante da menorá, diante do incensário. E no terceiro
compartimento que era chamado de lugar santíssimo. Só o sumo sacerdote, e uma vez por ano, sem pecados, ele podia entrar diante da arca no dia da expiação. Porém, quando a gente olha para o tabernáculo de Deus, você vai ver que ele é um modelo do tabernáculo que Deus construiu, que engloba toda a sua criação. É como se a gente olhasse e você visse o átrio exterior, aonde há morte, aonde ainda há sacrifícios, apontando para o lugar em que a gente vive, a terra. Né? Então, todos os utensílios, o altar de bronze fala de juízo, fala de pecado, os animais sendo mortos, o sangue sendo derramado, fala ainda desta terra que a gente vive, que é corruptível. A bacia de bronze, ela ainda está falando desta terra, porém a água já começa a mostrar o firmamento, o chamaim, né? As águas de cima. E você tem agora o segundo compartimento, que ele é o lugar santo. Tanto que no segundo compartimento, para quem viu o vídeo que eu gravei quando a gente foi lá para Israel, no tabernáculo de Moisés, na réplica do tabernáculo, viu que o segundo compartimento ele era cheio de anjos bordados, né? E colocava-se anjos ali, serafins ali, porque esse era o lugar da habitação dos anjos, o segundo compartimento, abaixo do Santo dos Santos. Por que isso é interessante, irmãos? Porque aqui você vê também um lugar santo. Isso já mostra uma coisa para nós, já dá uma dica para nós. Isso está ligado com santidade ao Senhor. Quando a gente sai dessa região que está ligado à primeira parte, o átrio exterior, você sobe até aqui. Aqui é a região do segundo céu. Lembra que Paulo ele diz, eu conheço um homem que se no corpo ou fora do corpo eu não sei, ele foi arrebatado até o terceiro céu. A Bíblia ela vai falar para nós, ela vai dividir a criação de Deus em primeiro, segundo e terceiro céu. O primeiro céu é esse céu onde nós habitamos, o segundo céu, a habitação dos anjos, e o terceiro céu, ele é como se fosse a sala do trono de Deus, onde está o trono do Senhor, o lugar mais alto. É interessante porque João, quando ele tem a visão do livro do Apocalipse, basicamente ele diz assim, ó, que ele estava na ilha de Patmos, aqui embaixo, ou seja, ele estava no primeiro céu, nessa primeira dimensão, que é a dimensão que nós vivemos hoje, e essa dimensão é chamada de primeiro céu, e ele diz, eu achei-me em espírito, algumas bíblias vão traduzir, e eu fui arrebatado em espírito, e ele subiu, né? Em espírito ele subiu, e ele sobe, e ele está nessa região aqui do meio, do segundo céu. E segundo o texto, é como se ele tivesse virado para a mesa dos pães asmos. E o que é interessante, irmãos? No livro do Apocalipse, você vai ver que essa mesa dos pães ela está muito ligada às 12 tribos que estão aparecendo no livro do Apocalipse. Está ligada aos 144 mil, 12 mil de cada tribo, né? A mesa dos pães ela está ligada a esse contexto no livro do Apocalipse. Mas o que é interessante? João ele está virado para a mesa e ele diz que ele ouve por detrás dele uma voz como de trombetas. Olha só. Né? Ele ouve por detrás dele uma voz como de trombetas. Isso está apontando para a festa das trombetas. Como eu já disse nas aulas passadas, o livro do Apocalipse ele está narrando o final da festa de Pentecostes. Tá? Tá pegando a reta final de Pentecostes, o início de trombetas, expiação, que é a vinda de Cristo, e tabernáculos, que vai apontar para o milênio e para as nações subindo para comemorar a festa de tabernáculos diante do Senhor. Então, João, ele vê um som como de trombetas. Eu vou tentar mostrar para vocês. É como se João estivesse para cá. Ele está vendo a mesa na sua frente e ele, de repente, ouve por detrás dele uma voz como de trombeta e ele se vira. E o que ele vê? Ele vê 7 castiçais, ou seja, ele viu a menorá, ele viu 7 castiçais. E entre os 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes brancas. Tá? Aqui eu só usei como modelo, ele viu o próprio Filho do Homem, ele viu a Cristo,
com o rosto que resplandecia, né? Uma luz que era como o sol. Tá? Daniel, capítulo 10, vai dizer que a sua luz era como relâmpagos, né? O seu rosto resplandecia como raios e relâmpagos. Ele está vendo ali Jesus, o Filho do Homem, na figura de um sumo sacerdote, limpando e pondo em ordem a menorá. Só que olha que interessante, João fisicamente estava aqui, ó, na ilha de Patmos. Em espírito, ele é levado até o segundo céu, aonde ele vê a menorá. E é dito que o mistério da menorá é que a menorá representava as 7 igrejas. Percebeu que, embora a igreja estivesse na terra, a igreja estivesse aqui, ó, nessa dimensão da terra, é como se a igreja espiritualmente estivesse na dimensão que está diante do Senhor. Quando a gente olha para esses 3 utensílios, os 3 utensílios eles estão diante da arca. Tá? E a arca é um símbolo do trono de Deus, então esses 3 utensílios estão diante da arca, diante do Senhor. Olha a expressão, os 2 ungidos que assistem diante do Senhor. Então, basicamente, aqui você já tem uma primeira colocação. Fisicamente, João estava aqui, ó, na primeira dimensão, na ilha de Patmos. Mas em espírito, ele vai subir até o terceiro céu. E ele vê ali um mistério dos 7 castiçais que apontam para as 7 igrejas. Embora houvessem 7 igrejas que estavam na Ásia, naquela região da Turquia, da Capadócia, aquela região ali, você vê que ainda assim é como se essas 7 igrejas espiritualmente estivessem diante do Senhor nas regiões celestiais. Quando a gente lê Apocalipse 4, prestem atenção no que vai ser dito agora. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu. Preste atenção, João estava onde? Ele já tinha sido arrebatado e ele estava diante da menorá. Mas ele diz, depois que eu vi a menorá, depois destas coisas, ele diz, eu vi uma porta aberta no céu. Ou seja, ele já tinha subido uma dimensão, agora ele vai subir mais um pouco. Preste atenção, eu vi uma porta aberta no céu. Então João diz, depois destas coisas olhei e eis uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi como de trombeta que falava comigo dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me vi e me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. João estava na ilha de Patmos, ele foi arrebatado em espírito, ele diz, achei-me em espírito no dia do Senhor, então ele vê a menorá, os 7 castiçais, é como se ele tivesse saído da dimensão terrena e subido até a dimensão do segundo céu. De repente ele está aqui e ele diz assim, ó, que ele ouviu uma voz como de trombeta. Ele se virou, viu a menorá. Aqui, ó, viu a menorá. Mas, depois de ter visto a menorá, ele diz, eu olhei e eu vi uma porta aberta no céu. Né? Ele diz, eu olhei para cima e ainda vi uma porta aberta no céu. E a mesma voz que falou comigo de trombeta nessa dimensão, agora já estava lá em cima. E essa voz como de trombeta me disse, sobe aqui. E ele, que já tinha subido em espírito, ele diz, então eu achei-me em espírito e eu subi de novo. E quando ele diz eu subi, ele diz eu vi um trono. Sabe por quê? Porque a Arca da Aliança que a gente vê lá no livro do Apocalipse, ou que Deus deu como um modelo para Moisés, era um modelo que aponta para o trono de Deus. A Arca da Aliança é um símbolo do trono de Deus. Exatamente. Para quem não sabe, a arca, basicamente, ela era assim, ó. Esta era o modelo da Arca da Aliança. E ela tinha 4 varões, né? Porque ela era carregada nos ombros de 4 sacerdotes, sempre que a arca se movia do lugar, sempre que o tabernáculo era movido. E a presença de Deus vinha sobre a arca, tanto que Deus disse, você vai fazer a Arca da Aliança e ali eu virei e falarei contigo. O que era a arca que Moisés fez? Era um modelo que ele viu no céu do trono de Deus. Os 4 sacerdotes que vão ser ordenados por Moisés para carregar, eles eram, na verdade, um modelo que apontava para
os 4 seres viventes que estão debaixo do trono, né? Lembra daqueles 4 seres viventes? E quando você olha, havia 4 argolas aqui aonde eram encaixados os varões. Essas 4 argolas é as mesmas que você vai ver lá no livro de Ezequiel, que é aquelas rodas cheias de olhos que ficavam embaixo do trono de Deus. Então você tem basicamente aqui na Arca da Aliança uma figura do trono de Deus. Por que é importante você conhecer todas essas coisas? Porque você vai ver que no livro do Apocalipse você tem o tabernáculo como um pano de fundo e todos os elementos. Quando a Bíblia diz que tocou a 7ª trombeta, tá? Eu vou pegar até uma diferente agora. Tocou a 7ª trombeta, você vai perceber que o que está acontecendo ali, na verdade, a Bíblia está dizendo assim que o céu está se abrindo e foi vista a Arca da Aliança quando tocou a 7ª trombeta. Na verdade, o que está acontecendo ali é que eles estão vendo o trono de Deus, mas foi mostrado a João a Arca da Aliança para que a gente pudesse conectar esses elementos e interpretar, entender o que estava sendo revelado. Então, é basicamente isso que está acontecendo. É como se João estivesse nessa primeira dimensão, na ilha de Patmos, que engloba toda a terra onde a gente vive, mas ele é arrebatado em espírito, então ele vai até o 2º céu, onde ele vê a menorá, e depois ele, de novo, ele vê uma porta aberta no céu, ele vê a mesma voz de trombeta que estava atrás dele agora, em cima, dizendo, sobe até aqui, e ele sobe e ele vê o trono de Deus. Por isso que na leitura a gente vê aqui, ó, sendo dito, imediatamente me achei em espírito, de novo, né? E eis armado no céu um trono. O que era esse trono? A Arca da Aliança. E no trono alguém assentado, e esse que se achava assentado era semelhante ao aspecto de pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono havia um arco íris, né? Um arco celeste, semelhante ao aspecto de esmeralda. E ao redor do trono há também 24 tronos. Nos aspectos deles, 24 anciões vestidos de branco, em cujas cabeças estão as coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono, olha só essa expressão, eu quis ler para você prestar atenção. Diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como um mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono, em volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Eu não vou falar agora dos 24 anciões nem dos 4 seres viventes. Eu quero que você preste atenção apenas em um aspecto. Essa expressão diante do trono estão 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Irmãos, sabe o que era estar diante do trono? É basicamente o que você vai ver agora. Diante do trono era isto daqui, ó. Aqui estava do lado de fora, a dimensão do primeiro céu. João, ele estava na ilha de Patmos. É como se ele estivesse no átrio exterior do tabernáculo, do modelo que foi dado a Moisés, nessa região do átrio exterior. Mas quando ele é achado em espírito, ele sobe ao céu. Olha que interessante. Por que aqui nós temos o altar de bronze? Jesus, ele não saiu da destra do Pai, deixou a sua glória e veio como homem para morrer por nós? O altar de sacrifício aponta para a cruz de Cristo, lugar de morte. Cristo, quando ele morre, ele não pega o sangue e ascende até a destra de Deus para fazer expiação pelos nossos pecados? O tabernáculo, ele é uma figura que aponta para a obra da redenção, que vai se concluir no dia da expiação, que aponta para a vinda de Cristo. Inclusive, a saída do sumo sacerdote dos santos, voltando para o átrio exterior, aponta a vinda de Cristo como sumo sacerdote, saindo do céu e descendo à terra de novo. Olha como é interessante você entender o tabernáculo para desbloquear o livro do Apocalipse. Mas, basicamente, eu vou repetir agora nessa imagem só para você entender algo que eu acabei de explicar. João estava aqui na primeira dimensão do átrio exterior, a dimensão da terra, do primeiro céu, na ilha de Patmos, e ele é arrebatado, ele se achou em espírito no dia do Senhor e ele vai até a dimensão do segundo céu. Nessa dimensão, é como se ele tivesse virado para cá, mas ele ouve uma voz de trombeta e ele se vira para ver e ele vê
a menorá. Aqui, ó, a menorá. Só que olha que interessante, esses 3 utensílios, eles estão diante do trono, separados apenas por um véu. Lembrando que esse véu foi rasgado por meio de Jesus, por isso que João ele vê uma porta aberta, porque Cristo já havia feito o sacrifício, ele havia rasgado o véu de alto a baixo, né? Como é dito nos evangelhos. Então, há uma porta aberta agora aqui. E diante do trono, você vê esses 3 utensílios. Você vê a mesa dos pães, você vê o altar de incenso e você vê a menorá. Por que João, quando ele está aqui, ele está olhando para o trono e ele vê diante do trono 7 espíritos? 7 tochas de fogo. Aonde que estão essas 7 tochas de fogo? Quando você olha para o tabernáculo, o único lugar onde tinha 7 tochas de fogo era aqui, ó. Perceberam? O único lugar era exatamente aqui no castiçal. Basicamente, o que João estava dizendo é que diante do trono havia 7 castiçais acesos, e essas 7 chamas de fogo que ardiam diante da arca, essas 7 chamas de fogo são os 7 Espíritos de Deus que estão diante do trono. Inclusive, só para trazer um acréscimo a mais, você sabia que o lugar santíssimo, essa região aqui era quadrada, era quadrangular. Ela tinha 10 côvados de largura, 10 de comprimento e 10 de altura. Era literalmente quadrangular. Você sabia que isso é uma figura que aponta para a Nova Jerusalém, aonde dentro da Nova Jerusalém, no meio dela, está o trono de Deus? O terceiro céu é a dimensão onde hoje está a Nova Jerusalém, aonde está o trono de Deus. Por isso que a Nova Jerusalém é descrita como sendo quadrangular, tá? Olha que interessante, tá? Mas isso tudo são assuntos para outros dias, né? Onde a gente ainda vai falar sobre essas coisas também. Mas agora eu quero que você traga para sua mente o que a gente propôs no início desse vídeo. Entender por que a Bíblia diz que as 2 testemunhas são também 2 castiçais ou 2 oliveiras que estão diante do Deus de toda a terra. A expressão diante de Deus é a expressão que era tirada justamente do tabernáculo. Tudo que estava aqui no lugar santo, a mesa, o altar de incenso, a menorá, estavam diante da arca, diante do trono. Então, quando a gente fala das 7 igrejas, você vai ver que as 7 igrejas estão diante do trono. Só que, na verdade, quando você para olhar, aquelas que estavam recebendo repreensão, elas não têm acesso a esse lugar, porque esse lugar é um lugar chamado de santo. Então, é como se espiritualmente, diante de Deus, todos nós tivéssemos acesso. Mas quando a gente está em pecado, é como se esse acesso fosse interrompido. Então, quando você olha para as 7 igrejas, as únicas 2 que estavam irrepreensíveis eram Esmirna e Filadélfia. Que quando a gente olha para as 2 testemunhas, você vai ver que uma porção é de judeus e uma porção de gentios. Não são completamente as 2 oliveiras, mas são ramos de oliveira que vêm dos gentios e que vêm dos judeus, que estão irrepreensíveis, que estão produzindo fruto, que estão produzindo azeitona, da onde vai fluir o azeite dourado para acender a menorá. Entenderam? Então, você vai ver, quando você olha para a menorá ela precisava ser posta em ordem, precisava ser abastecida novamente para que a sua chama fosse acesa. Ela precisava ser abastecida para que a sua chama fosse acesa. Mas quando você olha para o livro do Apocalipse, é como se Deus estivesse dizendo que havia 2 desses 7 castiçais que não tinham repreensão, ou seja, a sua chama ainda continuava acesa. Por isso que essas 2 porções das 7 igrejas, estando irrepreensíveis, elas têm acesso diante da presença de Deus, estão diante do Deus de toda a terra.
Então, vocês vão perceber que essa expressão estar diante de Deus não significa necessariamente que duas pessoas estão lá no céu, diante de Deus, aguardando o tempo para que elas desçam para a terra dar testemunho. Não, não é isso. Estar diante de Deus significa você estar irrepreensível, com a sua chama acesa, e por isso você tem livre acesso à presença de Deus, para subir diante de Deus. Olha só que interessante, quando você entende isso, você vai entender textos como, por exemplo, Hebreus. Hebreus, capítulo 10, diz assim, ó: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele mesmo consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e com plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. O que significa isso? Basicamente, o sumo sacerdote, ele pegava o sangue, ele se purificava e depois ele levava o sangue até aqui na presença de Deus. Quando Cristo, ele se ofereceu em sacrifício, ele vai ascender ao céu com o seu sangue e ele vai abrir um novo e vivo caminho por meio do seu corpo, na cruz. Por isso que quando Cristo foi crucificado, houve um grande terremoto e o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Era este véu aqui, ó, que fazia a separação. Agora, por meio do sangue de Jesus, nós que ainda habitamos aqui podemos entrar no Santo dos Santos. Por isso o autor de Hebreus diz, né, que devemos entrar com intrepidez no Santo dos Santos. Como que a gente pode fazer isso a qualquer momento hoje, se no passado só o sacerdote, né, e não era qualquer sacerdote, era o sumo sacerdote, uma única vez por ano, ele tinha acesso ao Santo dos Santos. Agora, qualquer um de nós, a qualquer hora, pode entrar ali, desde que esteja em santidade, irrepreensível diante do Senhor, por meio do sangue de Jesus, por esse novo e vivo caminho. Perceberam? Então, mesmo que o trono de Deus esteja no céu, é como se espiritualmente nós tivéssemos acesso pelo sangue de Cristo. É por isso que a gente vai ver textos como, por exemplo, Efésios, que diz assim, ó: e juntamente com ele, Jesus, ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por que a Bíblia diz lá no Apocalipse que uma das promessas ao que vencer é que a gente vai se assentar com Cristo no seu trono, assim como Cristo venceu e se assentou à destra de Deus? Por causa disso. Espiritualmente, a Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. E ele está dizendo que é como se nós estivéssemos assentados à destra de Deus, junto com o Senhor, espiritualmente. Ou seja, estamos diante do Senhor de toda a terra. Então, basicamente, nós temos um novo e vivo caminho pelo qual nós podemos adentrar diante do Senhor. Quando você entende isso, você vai entender por que os apóstolos constantemente usavam a expressão daqueles que estão diante do Senhor e aqueles que não estão diante do Senhor porque estão repreensíveis. Olha só que interessante. João escreve na epístola, né? Lembra, João que está escrevendo Apocalipse, que usa a expressão estar diante do trono, diante da arca, diante de Deus. Ele diz assim, ó: amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Essa expressão diante de Deus é a mesma usada para falar das duas testemunhas que estão diante do Deus de toda a terra. Ele diz, se o teu coração não te acusa, se o teu coração não tem pecado, não está repreensível. Quando a gente olha para os dois castiçais, que apontam para Esmirna e Filadélfia, eles não têm repreensão. Por isso, eles estão diante do Deus de toda a terra. João está dizendo, se o teu coração não te acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele,
Olha só, diante dele o que é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que ele nos concedeu. Perceberam que João está dizendo que aquele que não tem pecado, que o seu coração não lhe acusa, ele tem confiança diante de Deus. Aquele que guarda os seus mandamentos, aquele que guarda os seus mandamentos, ele permanece diante de Deus, ele permanece em Deus e Deus nele. E nisso nós conhecemos aqueles que permanecem em Deus ou diante de Deus, aqueles que têm o seu Espírito. Por isso você vê que diante do trono tem 7 chamas de fogo. Essas 7 chamas também estão sobre as 7 igrejas. Olha quanta conexão interessante, né? Mas não é só isso. Eu vou ler os últimos textos só para a gente finalizar. Eu acho que até agora já ficou claro. Estar diante de Deus não quer dizer necessariamente que 2 homens, 2 testemunhas, 2 pessoas tem que subir ao céu ou tem que estar lá no céu diante de Deus. Estar diante de Deus significa você estar irrepreensível andando diante do Senhor. Por isso que quando eu digo que as 2 testemunhas são 2 porções da igreja que estão irrepreensíveis, 2 testemunhas não são necessariamente 2 homens, 2 profetas, Moisés, Elias, Enoque e Elias. Não, 2 testemunhas são como o próprio livro do Apocalipse diz, são 2 dos 7 castiçais. 2 testemunhas são os 2 raminhos de oliveira que vêm tanto de judeus, né, a casa de Judá, como de gentios, a casa de Efraim, que foi semeada entre as nações para que se cumprisse a bênção de Jacó, a plenitude dos gentios, né, para que se multiplicasse como peixes sobre a terra. E esses são aqueles que Jesus vai chamar. Olha, eu quero fazer vocês pescadores de homens e vocês vão pescar esses gentios sobre quem está a bênção da primogenitura de Abraão, que repousa sobre Efraim. Olha quanta coisa legal, irmãos. Só para a gente finalizar esse vídeo, eu vou citar aqui mais alguns exemplos de textos que vão falar de estar diante do Senhor de toda a terra. Olha que interessante, quando a gente lê Apocalipse 8, eu citei de cabeça primeiro para vocês, é dito acerca do altar de incenso. Lembra, o altar de incenso, ele estava no lugar santo, que é a 2ª dimensão, mas ele está diante da arca, né? Diante do trono. Então, olha o que é dito sobre o altar de incenso. Veio outro anjo que ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer com a oração de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. Quando a gente olha para essa expressão, basicamente o altar de incenso ele ficava aqui, ele não estava lá diante da arca no sentido de estar na mesma dimensão, no mesmo compartimento. Não, mas só o fato dele estar aqui dentro da tenda, também porque era uma tenda dividida em 2 partes. Então você tinha o átrio exterior, a parte de fora, mas você tinha a parte encoberta. A parte encoberta era o lugar santo e o santíssimo, ou seja, tudo que estava no lugar santo está diante do trono. Você percebe que no próprio livro do Apocalipse ele vê o altar de ouro e ele diz assim que ali foi queimado incenso, que são a oração dos santos, que está diante do trono de Deus ou diante de Deus. Por isso que eu digo, irmãos, esses 3 utensílios estão diante de Deus. Quando a Bíblia fala de 2 castiçais que estão diante do Senhor, não é porque os outros não estão. Todos estão diante do Senhor, mas esses 2 estão irrepreensíveis, não tem repreensão. Eles estão diante do trono do Senhor, diante do trono de Deus. Por isso que quando a gente fala de 2 testemunhas, a gente fala das 2 testemunhas que estão diante de Deus, diante do Deus de toda a terra. E eles são chamados também de 2 ungidos, por quê? Porque como eles não têm repreensão, eles ainda têm a sua chama acesa. E por que somente 2 são chamados de 2 testemunhas que estão diante do Senhor?
Porque o fato deles estarem irrepreensíveis lhe concede o livre acesso à presença de Deus, porque o seu coração não os condena, como diz João, né? Se o seu coração não vos condena, vocês têm acesso diante de Deus. E é interessante, só para vocês verem como a Bíblia se conecta, João escreve em 1 João dizendo que se o seu coração não condena, nós temos acesso diante de Deus. É o mesmo que nós lemos lá em Hebreus 10. Olha só o que diz Hebreus 10, que nós temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou por meio do véu do seu sangue, da sua carne, né? E ele diz assim, ó, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero. Olha aqui, um coração sincero para entrar no Santo dos Santos. É o mesmo que João está escrevendo aqui, ó. Amados, se o coração não vos acusar, temos confiança diante de Deus. Então, eu só quis colocar essas questões para vocês. Eu poderia citar muitos exemplos. Eu vou deixar aqui para vocês esse PDF, depois para vocês poderem baixar, vai ter o link aqui para você poder ter acesso e poder adquirir. Ou depois lá no curso Escatologia Revelada, vai estar lá na pasta dos PDFs também. Mas o que eu quero dizer para vocês tem vários textos aqui para vocês poderem ler, mas todos eles estão mostrando aqueles que estão ou não diante do Senhor. E geralmente está conectado a um coração de alguém que vive sinceramente diante do Senhor ou não. E vocês vão ver que a ênfase está muito ligado a isso, ó, a palavra, né? Vocês vão ver que está ligado a guardar os mandamentos ou a oração, queimar incenso diante da presença de Deus. Eu não poderia terminar esse vídeo sem falar isso. Quem é que vai ser testemunha de Deus no tempo do fim? Quem vai fazer parte dessas porções? É toda a igreja? Não é, irmãos. Primeira característica de quem vai ser levantado como testemunha no tempo do fim. Quem está diante de Deus hoje? Quem anda em santidade. Sem santidade ninguém verá Deus. Como que você vai ser uma testemunha se você está repreensível, se você está como as demais igrejas, onde Deus está dizendo assim, ó, tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Não és mais nem quente nem frio, estou prestes a vomitar-te da minha boca. Aonde ele olha e ele diz assim, ó, você está vivendo de aparência, né? Tem aparência de que vives, mas está morto. Ou como ele diz para outra igreja, você se acha rico porque você tem ouros, vestimentas e muitas coisas, mas você é pobre, cego, nu, é miserável, né? Aconselho-te que de mim compre ouro, compre colírio. Você percebe que todas as outras têm repreensão? Então, uma das características de quem Deus vai levantar como testemunha é estar irrepreensível diante do Senhor, não ter do que ser repreendido. Segunda característica, quem vive uma vida de obediência à palavra de Deus, e aqui entra a importância de você conhecer a palavra para obedecer. Terceira característica, alguém que ora. Lembra do altar de incenso? O altar de incenso fala de oração chegando diante de Deus. Quando você olha outra característica, só para vocês verem aqui, né? Fala de ter a sua chama acesa. O que era a chama acesa, irmãos? A chama acesa fala do Espírito Santo. Uma das características de quem vai ser testemunha é quem é cheio do Espírito Santo. Então nós temos aqui pessoas que estão irrepreensíveis, não têm do que ser repreendida, pessoas que guardam os mandamentos de Deus, pessoas que têm uma vida de oração. Se você não gosta de orar, muito provavelmente não vai ser uma testemunha se você não tem uma vida de oração. Né? E quando eu digo uma vida de oração, eu falo de constância, porque às vezes a gente é muito inconstante, né? Ora a gente ora, ora a gente desanima e passa meses sem orar, né? Tempo sem ter uma vida de oração. E aqui quando eu digo orar, não é aquela oração de 5 minutos, onde você repete a mesma coisa todo dia. Eu estou falando de uma vida de oração diante do Senhor. Você começa a perceber quais são os critérios para aqueles que vão ser testemunhas, ou por que nem toda igreja vai ser testemunha no tempo do fim? Eu sei que sim, a Bíblia mostra que essas testemunhas que estão diante do Senhor, que são chamados de 2 ungidos, porque eles estão vertendo azeite, a unção de Deus sobre as suas vidas. E eu vou dizer para vocês, a unção não corre em quem
tem repreensão, motivos do que ser repreendido. O azeite não corre sobre a vida de pessoas que não têm uma vida de oração. O azeite não corre sobre a vida dessas pessoas. Se não tem azeite, não tem a chama do Espírito acesa. Se não tem a chama do Espírito acesa, então vai fazer parte das outras 5 hastes, dos outros 5 castiçais que estão precisando receber azeite para ser acesos, das outras lamparinas, né, que estão se apagando e que precisam ser postas em ordem para ser acesas. Então você entendeu o contexto do que é estar diante do Senhor? Para você entender a linguagem profética do que significa estar diante do Senhor, você precisa conhecer o contexto bíblico onde era aplicado essa expressão. Isso é uma expressão que vem lá do tabernáculo, daqueles 3 utensílios, a mesa dos pães da proposição, o altar de incenso e a menorá, que estavam diante da arca, que é um símbolo do trono de Deus, onde estava a presença de Deus. Esses 3 utensílios estavam diante da arca, diante do trono, diante da presença de Deus. Então, quando você faz parte da igreja, quando você está irrepreensível, você vai fazer parte provavelmente de uma destas 2 porções, quer seja a haste que está apontando aqui para judeus, quer seja a haste que está apontando para gentios, mas que fazem parte da mesma igreja em Cristo agora. Você vai fazer parte de uma dessas 2 porções que assistem diante do Deus de toda a terra, ou seja, diante do trono, diante da arca. Então, basicamente, esse é o contexto da expressão, diante do trono. Quando a gente olha para as 7 igrejas, as 7 igrejas estavam ali na Ásia, na região ali da Turquia, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia, de Éfeso, de Esmirna, né? Essa era a região das 7 igrejas. Estava falando desse mundo, mas espiritualmente aqueles que estavam em Cristo estavam diante do Senhor. É como se fisicamente as 7 igrejas estavam neste mundo, mas espiritualmente em Cristo elas estavam diante do trono. Quando a gente fala das 2 testemunhas do tempo do fim, é a mesma coisa. Fisicamente estamos nesta terra, mas espiritualmente em Cristo, por meio do sangue de Jesus, nós temos acesso ao Santo dos Santos. Fazemos parte das 7 igrejas. E quem está irrepreensível está fazendo parte desses 2 castiçais, muito provavelmente de um ou de outro, e está fazendo parte das 7 igrejas que estão unidas em Cristo diante do Senhor. Tá? Quem vive uma vida de santidade, quem creu em Cristo, quem aceitou Jesus como seu Salvador, faz parte ou do castiçal aqui, ou também outra figura usada, né, dos ramos que foram enxertados em Cristo e que se tornaram agora participantes da seiva. Olha que coisa linda, irmãos. Então, irmãos, se você entendeu isso, eu quero finalizar por aqui esta aula. O que eu quero que você compreenda é que estar diante de Deus, estar diante do trono, não significa que você esteja fisicamente lá, mas quando você anda de uma forma irrepreensível diante do Senhor, é como se espiritualmente você estivesse diante do Senhor por esse novo e vivo caminho que o Senhor abriu por meio do seu sangue. Então, a Bíblia mesmo diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Ele, que nas regiões celestiais nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Ainda hoje, né, é aquilo que a gente vive dizendo, já, mas ainda não. Né, é aquilo que nós já podemos viver hoje, mas que nós ainda vamos viver a plenitude por ocasião da vinda de Cristo. Tá bom? Então, espero que você tenha entendido o que significa as 2 testemunhas estarem diante do Senhor de toda a terra. Tá? Que não necessariamente necessite que 2 homens estejam lá até o tempo do fim, mas que isso fala da nossa condição espiritual diante do Senhor, de quem anda em santidade, de quem tem vida com a palavra, vida de oração e quem anda cheio do Espírito Santo. Quem cumpre essas características, muito provavelmente, serão as pessoas que vão ser as testemunhas do Senhor, revestidas com poder, para testemunhar no tempo do fim. Inclusive,
esse é o tema do nosso próximo tópico, da nossa próxima abordagem nesta série sobre as duas testemunhas. Nós vamos falar sobre o poder que as testemunhas terão no tempo do fim. Então, espero que você tenha gostado e que nos acompanhe até o final. E não se esqueça, tá bom? Para você que faz parte do curso Escatologia Revelada, você pode entrar lá na pasta dos PDFs e baixar esse PDF para você estudar, para você poder ensinar as outras pessoas, compartilhar com mais pessoas. Você que não faz parte do curso, se quiser tem o link, você pode clicar aqui, pode estar acessando também e usando esse PDF para poder ensinar sua família, seus grupos familiares, igreja, enfim, é para você poder fazer uso, né, de uma maneira ilustrativa para compartilhar a palavra com outras pessoas, tá bom? Um abração e até a próxima aula.